e pela impossibilidade de diversos fatores de não ter condição material de cobrar, cria subterfúgios no sentido de colocar as certidões negativas como pré-requisito para diversos benefícios, como a recuperação judicial. Mas a realidade é clara, e muitas vezes a lei pode até querer, mas não consegue mudar a realidade. Nós temos que fazer a opção: ou vamos fazer valer os princípios que regem a recuperação de empresas, a manutenção do emprego, a função social da empresa, que nada mais é do que a função social da propriedade. Nós vamos fazer prevalecer isso, ou vamos fazer prevalecer um interesse econômico fiscal. A hora que nós confrontamos esses interesses, nós optamos por afastar essa exigibilidade das certidões negativas, de forma inclusive a poder implementar a lei. Então, esse passivo fiscal, ele fica com a pessoa que está investindo ou não? Veja, aí então nós temos dois fatores. Um é a questão da sucessão fiscal. Outro é o fato do crédito fiscal não estar sujeito à recuperação judicial. Na recuperação judicial, o fisco ele pode executar a empresa em recuperação, pode penhorar, pode alienar para reverter em seu crédito. Isso é um fator que ainda pode ser questionado. A questão da sucessão fiscal, onde a lei agora ela é bem expressa, mais expressa do que a própria sucessão trabalhista, é interessante porque, vendida a unidade produtiva, esse comprador fica livre dos tributos em atraso. Ou seja, a lei diz que não há a sucessão fiscal. O senhor compra aquela unidade produtiva e a dívida fiscal fica com o vendedor. É uma forma de estimular o comprador, de evitar a insegurança. Porque eu compro, faço o investimento, daí vem um outro credor e toma aquele bem. Então, para que eu vou investir? Então, a tendência, e eu acho que nesse aspecto é separar. A lei determina a separação. Me parece que, salvo eventuais problemas específicos com o fisco, a doutrina e a própria jurisprudência não está hoje mesmo que a empresa tenha uma dificuldade fiscal, tenha débitos fiscais, ela está conseguindo a recuperação. Vamos deixar não tem sido impeditivo no processo. Veja só, o Dr. Arildo estava falando da Varig. Vamos colocar um exemplo da Parmalat Alimentos, operacional, que faz o nosso biscoito, o nosso leitinho. Inclusive é o que serve na Varig, né? O biscoito da Varig foi divulgado por uma revista semanal do sucesso da recuperação da Parmalat Alimentos, aquilo que a gente chama de Parmalat operacional, onde ela chegou ao primeiro lugar nacional em produção de leites para consumo. Ela está comprando animais para quê? Para fidelizar o produtor que lhe fornece leite. Ou seja, está voltando com força total ao mercado. E isso se deve a essa nova lei. Evidente,
Nós temos problemas, estamos em experiência, mas eu acho que casos como a Vale, casos como a Parmalat, são estímulo para... Mas uma questão importante para a gente deixar claro, doutor Iaiva, é que assim, a lei não preserva o mau empresário. Sim. Ela não tem esse intuito, né? Porque eu me lembro que no caso da Varig, se questionava, se ouvir, era muito comum você ouvir na rua, administrou mal, problema dela, tem que quebrar mesmo. Quer dizer, o objetivo de vocês não é salvar o empresário, mas sim salvar a empresa. Na realidade, eventual má gestão e tudo mais, a lei não veio aqui para punir o empresário porque foi um mau gestor e tudo mais. A consequência da má gestão é o afastamento do empresário mal sucedido, e sempre que for viável a empresa, a continuação da atividade, porque ela é importante para o desenvolvimento do país. A ninguém interessa o desaparecimento de uma empresa. Nós todos conhecemos alguns casos que são emblemáticos, Mesbla, MAP, Cias. Quantas empresas que passaram por dificuldades, caso houvesse essa lei à época, poderiam estar. Parmalat, o Dr. Lazzarini coloca, olha, a Parmalat é um símbolo também. A Parmalat não fosse a lei, desapareceria. Para o Brasil, para a nação brasileira seria muito ruim, para os empregados seria muito ruim, para o governo seria muito ruim, que tem o dever de emprestar todos os esforços para gerar empregos e tudo mais, e em razão de deficiências não consegue. Então, o empresariado realmente é que consegue cumprir esse papel. Então, nós temos que empreender todos os esforços necessários para salvar as empresas, interpretando a lei, entendendo a lei de acordo com o caso concreto. Isso é muito difícil, porque vocês estão hoje lidando com duas pernas, uma no econômico, outra no legal. Como é que vocês administram isso? Como é que vocês julgam isso? Porque não é uma decisão só em cima do que está escrito na lei. Não, lógico. Eu cito aqui como um fator importantíssimo para o sucesso da lei, porque, repito, é uma lei multidisciplinar, é uma lei interdisciplinar onde vários personagens de várias atividades, de vários segmentos funcionam. Não é um juiz, não é um advogado, é também um administrador, um economista, um engenheiro, um contador, enfim, uma série de profissionais que se empenham no trabalho de recuperação judicial. No caso específico da Varig, a Deloitte foi nomeada, uma empresa multinacional, uma empresa que tem a expertise necessária para dar o suporte ao juiz daquilo que ele não tem. E ela que sinaliza para você essa empresa é economicamente viável? Não tenha dúvidas. A empresa, sempre o norte a ser seguido sob o ponto de vista estratégico, no meu caso específico da Varig, sempre foi orientado pelo administrador judicial, no caso da Deloitte. No caso da Parmalat e da VASP, como é que foi esse processo também? Os administradores judiciais têm equipe que o assessoram. A Parmalat o administrador judicial é um advogado, contratou uma equipe, e na VASP também. É uma equipe composta por pessoas especializadas que possam dar subsídios a respeito do mercado em que aquela empresa está inserida. E, evidentemente, acompanhar por dentro essa empresa. Agora, nós estamos falando de empresas grandes. Isso. Nós temos aquelas recuperações judiciais, evidentemente que a estrutura exigida não é a mesma. Temos recuperações judiciais que, enfim, com a leitura dos relatórios, nós temos condição de fazer uma avaliação. Então, o administrador, o seu contador, para ver se